sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Nós da Pós, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade da Universidade Federal de Itajubá. Eu sou Marina Iba e vou acompanhar vocês nessas conversas. As nossas primeiras convidadas de honra são as pós-doutorandas do Programa de Pós-Graduação e elas são também idealizadoras e realizadoras, são mais do que parte desse projeto que a gente está começando juntas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Érica, Samantha. Eu queria começar... Eu conheço vocês, mas as pessoas que estão chegando não. Eu queria começar convidando vocês para que se apresentem, para que falem um pouquinho da formação de vocês, né? Como é que vocês chegaram no pós-doutorado no DTEX? Tá, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Samantha e eu sou formada em administração pela UFV. Eu me formei em dezembro de 2004 e eu não segui a vida acadêmica, né, imediatamente, como é hoje, que hoje em dia tem um perfil, né, de muita gente que sai da graduação. Essa não foi a minha trajetória, então trabalhei na prestação de serviço do ramo do varejo, depois trabalhei na área da saúde privada e em 2013 eu descobri o DTEX por um acaso. Sempre tive desejo de ser professora, né? Eu nem sabia direito o que era mestrado. E aí sou de Pouso Alegre, trabalhava em Pouso Alegre e entrei na época daquilo que chamava de aluno de atualização. Então, e me tornei aluna regular em julho de 2014. Fiz mestrado no DTEX, fiz doutorado em administração na UFLA, no PPGA. Antes disso, fiz uma breve passagem pela UFMG, disciplina isolada, que a gente fala, né? Lá na FACE. Dei aula no Instituto Federal como professora substituta e em 2023 eu volto para o DTEX para fazer pós-doutorado junto com a professora Josiane, né, que é a minha supervisora, num projeto sobre cidades inteligentes e sustentáveis. E agora estou aqui com vocês. Que legal. Então, você começou essa primeira aventura de pesquisa e vida acadêmica com o DTEX, muito tempo depois da graduação, e está voltando para cá no pós-doutorado, nessa conclusão. Foi isso. E você, Érica, você começou onde? Para onde você foi? Bom, a minha trajetória acadêmica, ela começa na Universidade Federal de Lavras. Diferente da Samantha, ela foi numa sequência de graduação, mestrado e doutorado. Então, eu iniciei a graduação em administração pública em 2010 e ao longo de todas as experiências que a graduação me proporcionou, eu vejo assim que a mais significante foi a iniciação científica, porque foi a partir da iniciação científica que eu tive um contato maior com a docência e também um desejo maior de seguir carreira acadêmica. Com o próprio projeto desenvolvido ao longo dessa pesquisa, eu ingressei no mestrado em 2015, depois de 2 anos iniciei o doutorado em 2017 e em 2020 eu defendi a tese e neste mesmo ano foi onde eu comecei a trabalhar como professora numa faculdade particular aqui em Itajubá. Mas antes disso, né, ao longo desses 10 anos de Lavras, eu tive a oportunidade de ser docente voluntária, de trabalhar como professora substituta. Então, aos poucos, eu fui entrando nesse ambiente acadêmico e me identificando com ele também. Que legal. 10 anos direto de pesquisa. 10 anos direto e seguindo ali com a mesma orientação, a graduação em administração pública, mestrado e doutorado em administração, mas com o mesmo orientador e também seguindo a mesma linha e área de pesquisa. E aí, de repente, você chegou aqui no DTEX. Exato. Aí, em 2020, eu defendi a tese, já era um desejo de fazer um pós-doutorado, mas a gente ainda estava ali num cenário tanto quanto complexo por conta da pandemia. E aí, quando surgiu a oportunidade em 2024, eu escrevi um projeto e comecei o pós-doutorado aqui também sob supervisão da professora Josiane. E um pouquinho antes, eu tinha já tido uma rápida passagem na Unifei como professora substituta. Que legal. E aí, vocês chegaram juntas aqui no pós-doutorado e aí pensando num projeto para a gente falar de ciência, para a gente falar de pesquisadores, né? Com experiências completamente diferentes de pesquisa, áreas de formação diferentes também. Conta pra gente um pouquinho como que foi isso, como que foi desenvolver, pensar esse projeto, né? Acho que hoje nós construímos juntas, mas essa é uma iniciativa que eu vejo com muito carinho, eu sou muito grata por poder estar aqui
fazendo essa mediação, mas assim, eu não estou sozinha mesmo, eu sei que vocês estão aqui comigo o tempo todo, que essa é uma ideia que, né, todo mundo construiu um pouquinho, de alguma maneira. Exatamente. A proposta do podcast, ela vem exatamente dessa necessidade e até mesmo de um certo incômodo nosso, enquanto pós-graduandas, de ter um espaço para a gente poder falar da nossa pesquisa, de conhecer um pouco mais do pesquisador, não só no sentido daquilo que cientificamente ele entrega para a academia, mas também das experiências, dessas trocas, da maneira como a gente constrói essa caminhada. Então, a ideia do podcast é proporcionar esse espaço de diálogo, de acolhimento, no sentido de que a gente não está sozinho, e trazer também informação, compartilhar pesquisa com responsabilidade, com diversão. Então, a ideia, ela surge desse incômodo nosso e dessa necessidade que a gente sentiu ao longo desses anos dentro já da academia, para poder proporcionar espaços de conversa e para que as pessoas também conheçam o que a pós-graduação tem feito. Posso só complementar? Fica à vontade. A gente percebe, Marina, que, né, vocês também, né, que estão aí agora na pós-graduação, a pós-graduação teve um boom aí nos últimos 10, 15 anos, mas muita gente que entra na pós-graduação, talvez até como eu também, né, como falei, eu tinha que fazer mestrado, nem sabia direito o que era isso, né? E aí, mas sem a menor ideia do que é uma pós-graduação estrito sensu. E a pós-graduação estrito sensu, ela tem suas particularidades. Ela não é uma continuidade da graduação, ela não é uma pós-graduação lato sensu, né, uma especialização. Ela é uma construção do pensamento diferente, né? Você vai ter que aprender a ler diferente, você vai ter que aprender a escrever diferente, a pensar diferente. Então, acho que se a gente conta um pouco desses bastidores, a gente primeiro valoriza a ciência, né, entendendo que a ciência não é um processo linear, né, não é uma esteira onde você coloca uma pessoa aqui e no final de 2 anos ela sai com mestrado, é um caminho de idas e voltas, de muitos conflitos. Então, quando a gente traz esses bastidores, né, acho que a gente valoriza o trabalho da pós-graduação, da pesquisa, do pesquisador, que é um ser humano também, com dúvidas, com inseguranças. E faz com que a gente não se sinta sozinho também nesse processo, né? Porque às vezes a gente acha que é só a gente que está vivendo. Acho que vocês, né, podem estar vivendo isso aí porque estão imersas. Na minha visão, o mestrado é a fase mais difícil. Eu sei que as pessoas podem ter diferenças de experiência, mas o período é muito curto, né? Para a gente aprender um monte de coisa e fazer a pesquisa e fazer disciplina, enfim. Então, eu acho que se a gente começa a revelar esses bastidores da pesquisa, abre-se, né, um imaginário muito mais criativo para quem deseja entrar e faz com que também quem esteja aqui dentro entenda que não é só ele que está sentindo coisas ou vivendo coisas. Então, eu acho que nós, na pós, também tem esse objetivo, né, valorizar a ciência, não só contando aquilo que a gente registra na nossa dissertação, na nossa tese, mas toda a complexidade que tem, né, em torno disso, desse trabalho tão complexo, né, que envolve emoções, enfim, acho que é isso. Sim. Deixa eu aproveitar, então, que você já tocou um pouco nisso, né? Falar um pouco para a gente sobre essa ideia do nome, né? Nós da Pós. Eu acho que, ao mesmo tempo que fica muito claro, parece que tem muitas outras camadas. Isso, verdade. Você, inclusive, falou esses dias lá, né? Então, que o nó, quando aperta demais, né, ele sufoca. Então, existe uma ambiguidade proposital, um duplo sentido, né? Que é os nós, no sentido de desatar os nós, da gente revelar as dificuldades que existem nesse processo, não para trazer peso, né? Mas justamente por isso que eu falei, para a gente saber que a gente não está sozinho e que são dificuldades inerentes a esse processo, né? Não tem um modelo de viver a pós-graduação. Então, de desatar os nós. E acho que, num segundo momento, da gente pensar nos nós enquanto coletivo mesmo, enquanto coletividade, enquanto rede de apoio. Apesar da pós-graduação ser um processo solitário, muitas vezes, né? A gente que vai ter que ler, a gente que vai ter que escrever, isso não tem como fugir, a gente que vai ter que apresentar a nossa pesquisa, mas ela também pode ser um espaço muito solidário. A gente não faz pesquisa sozinha, né? A gente tem os nossos professores, os nossos colegas, alguns se tornam amigos, né, muito importantes na nossa trajetória, a nossa orientação. Às vezes a gente tem um apoio familiar,
Tem gente que consegue ter outros apoios psicológicos, espirituais. Tem as pessoas que fazem pesquisa de campo, por exemplo, né? Existe uma relação que a gente cria com essas pessoas, de entrar na vida delas, né? Da responsabilidade delas abrirem coisas da vida delas para contribuir com a nossa pesquisa. E ninguém passa imune a isso, né? Então, por isso que a gente chama de experiência na pós-graduação. O Jorge La Rosa Bondia é um autor muito usado na educação e ele tem um conceito específico de experiência. Ele fala que a experiência não é o que se passa lá longe, mas a experiência é o que nos passa, é o que passa dentro de nós e transforma a gente. Então, provavelmente a gente vai ter experiências de alegria e também de dificuldades, mas não se passa imune a uma experiência na pós-graduação, quando você se envolve com a sua pesquisa, quando você entende a complexidade de uma leitura, a responsabilidade do que é fazer ciência. Então, enfim, é para a gente falar de alegrias e de dores, mas sem, né, tentando trazer isso, assim, o sentido do coletivo. Como é que a gente, junto, né, dá a mão, entende que essa trajetória, né, ela tem solidariedade, tem gente para ajudar a gente, não fique sozinho, não se sinta sozinho. Acho que tem esse objetivo também. E não se faz um laço sem nó, né? Eu acho que pensar esses laços e essas vivências e trazer todas essas camadas, né? Olhar que o resultado de uma pós-graduação não é uma dissertação ou uma tese finalizadas, é uma pessoa transformada depois de uma construção, né? Acho que enquanto mulheres, eu não vivi essa experiência fisicamente, mas muitas mulheres trazem, né? É uma gestação, né? Eu estou ali cuidando daquilo, e é um processo. E eu queria conta um pouquinho pra gente, vocês, né? Começando, colocando o nosso podcast em prática, já que é pra gente falar da pesquisa e da experiência. Eu queria que vocês contassem, assim, o que para além da dissertação e da tese finalizada, o que se sente de mudança, o que se sente que foi positivo também para a sua vida, não só para a carreira, né? Tá além da carreira, pós-graduação? Com certeza. Ela proporciona não só a experiência profissional, mas como uma experiência de vida, né? É curioso que o meu contato com a pós-graduação, ele aconteceu mais precisamente durante a iniciação científica. Por isso que eu digo que a iniciação científica ela foi literalmente essa virada de chave. Na iniciação científica, o meu orientador ele me levava ainda, né, na graduação para assistir às aulas de mestrado e doutorado. Então, aquele ambiente ele era um tanto quanto complexo, mas ao mesmo tempo diferente, instigante, e aquilo me despertava e me direcionava ainda mais para o lado mesmo acadêmico da coisa. E aí, né, quando eu mudei de lado, né, eu saio dos bastidores, eu saio daquele de ser apenas uma ouvinte e me torno ativa, né, ao lado do lado do processo, a gente vê, junto com isso, a responsabilidade que é você estar na pós-graduação. Parece só uma mudança uma transição ali, né, você saiu da graduação e foi para o mestrado, mas na prática, essa mudança ela é totalmente complexa, até mesmo para o amadurecimento que a fase exige e que a gente, em tese, ainda não tem. Então, como o mestrado, né, assim como a Samantha destacou, é um período muito curto, ao longo de 2 anos, você tem que se adaptar àquela nova rotina, que seja, né, ligada ou não a uma mudança de cidade. Às vezes as pessoas mudam até mesmo as próprias pesquisas, né, ao que elas já estavam acostumadas a trabalhar. Mas você também tem que se adaptar àquele formato que a gente tem hoje de se fazer uma pós-graduação. Então, a minha experiência, num primeiro momento, ela é uma experiência que exige muito dessa responsabilidade, desse amadurecimento, que você vê que sim, há um amadurecimento que parte de você unicamente, ainda que você possa construir esses laços dentro da pós-graduação, mas ninguém traz a responsabilidade para você, você precisa amadurecer aquilo, o que realmente o processo vai exigir. Então, num primeiro momento, eu me vi nessa situação de que eu preciso entender essa dinâmica e isso vai depender de mim. Mas, por outro lado, eu tive um apoio muito sólido dos próprios orientandos do meu professor. Então, ter um contato ali com pessoas que já estavam no mestrado ou até mesmo no doutorado,
era uma forma de conforto, porque eles já tinham passado por aquilo e aí a gente tinha ali uma maneira de trabalhar a pesquisa, de conseguir moldar isso melhor. Então, esses laços que foram criados com os próprios grupos de pesquisa ou então com trabalhos que a gente tinha que realizar em conjunto, isso fortaleceu o meu processo. Mas ainda assim, foi um processo que eu demorei para digerir. E aí, quando você chega no doutorado, você já chega, bom, já sei como funciona, pelo menos eu sei a regra do jogo. Aí você entra no doutorado um pouco mais numa zona de conforto. No meu caso, eu mantive, né, tanto a orientação como a linha de pesquisa, então eu consegui manter esse conforto, né, digamos assim, mas o doutorado, ele também é um longo processo, porque são 4 anos, e aí você tem que cruzar com disciplinas que são obrigatórias, com toda aquela estrutura da pós-graduação, mas quando você de fato chega na tua pesquisa, é onde você se identifica mais, é onde você consegue se aproximar daquilo que você se identifica e daquilo que você, até mesmo na tua própria trajetória, você vai construindo. Então, a minha pesquisa de doutorado, que teve início praticamente no cenário pandêmico, ela é uma pesquisa que ela acontece praticamente, né, isolada dos meus outros colegas, mas foi um momento de descoberta, foi um momento de adentrar as leituras, então foi um momento também de que muito se produziu ali, ainda que o ambiente não era favorável a essa, psicologicamente falando, né, a essa produção. Mas foi um momento muito, muito acolhedor nesse sentido, de eu me identificar com aquilo que eu estava fazendo, de eu acreditar naquela discussão teórica e enxergar na prática que realmente estava fazendo sentido a minha pesquisa. Então, foi algo que dá, assim, né, aquece o coração do pesquisador também. Que bom. E agora eu fiquei curiosa. O que você pesquisou? Qual que é o seu tema de pesquisa que acho que te levou e você levou ele também tanto tempo? Exatamente. A minha pesquisa, primeiro que, enquanto pessoa, eu sempre tive um incômodo, uma tendência a uma perspectiva crítica de várias discussões que a gente tem na sociedade. Então, a gente pode falar de meio ambiente, a gente pode falar de políticas públicas, a gente pode falar da maneira como isso é construído, como que as pessoas se relacionam com isso. Então, a minha pesquisa, ela surge mais ou menos aí desse incômodo com a coisa pública, até mesmo por uma raiz que vem ali da minha graduação, né, de administração pública. Então, a gente pegou um bem que hoje é um valor inestimável, né? E a gente precisa cada vez mais trabalhar isso no sentido de compreensão com as pessoas, que é a água, é algo que a gente precisa, algo extremamente essencial, mas que, num certo momento, tende a uma questão mercadológica. Então, a gente busca puxar essa discussão pro lado de um bem público, né? De um direito nosso, e aí traz uma teoria, que é a coprodução do bem público, que vai nesse sentido de como que as pessoas, em conjunto, podem criar corresponsabilidades para atuar em prol daquele bem que é um direito nosso. E se é um direito nosso, muitas vezes a gente tem que pagar para ter acesso a ele. Então, a tese, ela entra em algumas contradições nesse sentido, de estimular, né, o leitor, no caso, para que ele desconstrua a alienação que a gente tem com a água. E é uma alienação relativamente naturalizada, porque a gente acha que para a gente ter água em casa, a gente precisa pagar uma conta no fim do mês e abrir a torneira que a água vai sair. Mas então a ideia é trazer esse lado do direito, do bem público que a gente tem ao entorno da água. Então, o foco nosso era trabalhar com este bem prestado por uma instituição pública, né? Então, trabalhar ali com essa gestão municipal, sob responsabilidade da gestão da água, e tentar trazer essa discussão de um bem público, da questão da potabilidade da água, do que a legislação permite, de falar um pouquinho da problemática dos agrotóxicos, que ainda assim eles podem estar presentes na água e a portaria de potabilidade permite. Então, a tese, ela esbarra em muitos conflitos nesse sentido, mas em discussões também que nem sempre são ditas, né? Literalmente isso, nem sempre são ditas, porque a gente tem muitos interesses por trás desse bem. Parece,
sei que você vem de uma outra área, mas me dá a sensação de uma pesquisa que cabe também no nosso programa, né? Assim, de tudo a ver. Pensar um problema complexo e abordar esse problema por diversos lugares, né? Acho que muitas óticas. Com certeza, até porque a gente consegue ver o alinhamento, né? E na própria tese eu discuto isso, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é algo que a gente vê o programa imerso, né, nessa perspectiva, e são compromissos que, ao longo desses anos, a gente assume ou deve assumir, né, conforme as pesquisas vão se desenvolvendo e conforme as ações, enfim. Então, a ideia ali da tese, ela é construída em partes também em cima do Objetivo 6, que é o Objetivo de Água e Saneamento. Que legal. Agora a gente quer ler, né? E tem que fazer a nossa. Eu não me apresentei. Eu sou Marina Iba, e eu sou jornalista e agora eu faço mestrado aqui no Programa de Desenvolvimento de Tecnologias e Sociedade. E aí, essas são as minhas colegas pós-doutorandas que são rede de apoio e também me ensinam muito. Conta pra gente um pouco da sua pesquisa também, Samantha. Acho que a sua pesquisa, ela toca também o que a gente está propondo aqui, né? Em conhecer pesquisas. Bom, diferente da trajetória da Érica, né, que eu falei, então eu me formei e eu fui trabalhar, né, no mercado convencional. Trabalhei com TI, com compras, enfim, até que, assim, não estava feliz, né, e consegui descobrir o DTEX, que tinha essa possibilidade, né, na época tinha algumas diferenças, mas a proposta no geral era isso, superação das desigualdades, e aquilo me encantou, assim, né? Consegui, como aluna de atualização, conciliar trabalho, até que chegou um momento que aquilo lá que foi importante para mim, né, a minha experiência profissional dentro do lugar onde eu trabalhava, tive apoio deles, mas eu falei, obrigada, não quero mais. E aí, depois de muitos anos, já com uma carreira estável, fui começar a vida de estudante de novo. E me entreguei, né? Vim para Itajubá, vivi intensamente o DTEX, mas vocês sabem que as leituras do DTEX não são leituras fáceis em muitos sentidos, né? Não são leituras fáceis porque elas fogem de uma leitura funcional, que às vezes a gente está acostumada na nossa graduação, e ela também não é fácil porque ela mexe com a gente, né? Assim, ela como se chamasse a gente para a responsabilidade enquanto essa sociedade injusta, desigual, né? Que privatiza os bens públicos, enfim, que beneficia uns em detrimento de outros. Então, aquilo, né, assim, mexeu comigo de uma forma assim, que é isso, né? Eu não passei ilesa. Então, e aí o mestrado é isso que você sabe, né? Que a gente tem que descobrir um monte de coisa num período muito curto. E aí era difícil eu conciliar aquilo que eu queria, a discussão do programa, a discussão da linha, a discussão do orientador, né? Meu orientador foi o professor Alexandre Pinho, uma pessoa super gentil, mas ele é bem da tecnologia, então eu tive muita dificuldade. Entrei com um projeto, mudei de novo. E, no final, no mestrado, pesquisei georreferenciamento de produções associadas ao turismo, fiz uma proposta de roteiro turístico de comidas e bebidas para o que, na época, era o Circuito Turístico Caminho do Sul de Minas, hoje o Circuito Turístico Caminho da Mantiqueira. Mas não fiz como a Érica também, de continuar, né, de conseguir dar sequência. Então, no doutorado, eu entrei com um projeto sobre as cartucheiras do sul de Minas, que tinha uma relação pessoal, né, comigo, com a minha família, com a minha avó, que eu redescobri, inclusive ainda finalizando as pesquisas do mestrado. Mas à medida que, né, eu fui fazer doutorado lá na UFLA também, no PPGA, em administração, com a Flávia Naves, e ela é do campo decolonial, que eu já tinha conhecido na UFMG, e me encantei de novo, e aí a gente não estava encaixando muito bem a pesquisa, aí fui ler, né, comecei e fiz uma proposta para estudar o movimento de resistência em defesa da APA da Pedra Branca em Caldas, que fica aqui no sul de Minas. Entrei em contato com eles, eles autorizaram, e aí fui assistir as assembleias, e nesse tempo estava trabalhando, né, dando aula. Quando eu entrei em contato com eles de novo, já não consegui os retornos, né? Eu sei que os movimentos sociais têm muita coisa para fazer, não é fácil mesmo, só que a gente tem os prazos, eu tinha que qualificar, enfim. E aí ela falou, vamos pensar em outra coisa. E aí fui pensar num terceiro projeto,
escrevi de novo um projeto sobre a participação das mulheres no Congado mineiro. Existem muitas pesquisas sobre Congado, mas sobre mulheres no Congado não tinha pouco. E aí, no instantinho, eu também tinha uma relação, né, pessoal com relação ao Congado. E aí, enfim, construí um projeto, consegui fazer uma entrevista de campo, inclusive adiei a qualificação, estava muito tranquila, até que entrou a pandemia. E aí eu já não conseguia mais, assim, eu acabei qualificando esse projeto durante a pandemia, mas não tinha condição de eu fazer, né? Como que eu ia? A gente não sabia o que estava acontecendo, né? E essas pessoas tinham outras prioridades na vida do que ficar dando entrevista, né, naquele caos. E aí, no meio da pandemia, e já tendo percorrido, né, 3 anos de doutorado, eu tive que pensar num outro projeto e começar tudo de novo. Então, o doutorado foi uma experiência muito mais tranquila, né, por causa de tudo isso que a Érica falou, porque acho que o pesado fica muito no mestrado, no caso dela, né, teve um aprendizado da iniciação científica, mas aí eu tive a questão da pandemia. E aí, juntas, né, com muito apoio da Flávia, a gente pensou em entrevistar pesquisadores, porque seria mais fácil naquele momento a linguagem, né, compreender a linguagem, o próprio uso das tecnologias, porque eu tive que fazer entrevista virtual. E aí foi isso, eu meio que pesquisei vida de pesquisador, né? O título da minha tese é enorme, mas alguma coisa, caminhante não há caminho, se faz caminho andar. Experiências de pesquisa dos pesquisadores dos estudos organizacionais sobre a experiência de pesquisa, alguma coisa assim. Os estudos organizacionais é uma linha dentro da administração, uma linha mais crítica, né? Que tem muito interdisciplinar também, então muito próxima das discussões, acho que a Érica também, né? É dos estudos organizacionais. Então, próxima da discussão, né, do DTEX, essas linhas que tentam trazer outras áreas para, né, para aprofundar o debate. E aí, né, foi difícil, mas aí veio muitas histórias que a gente também se identifica, né? Assim, então, eu me lembro, por exemplo, de uma pesquisadora que falou, eu falei, gente, é isso. Ela falou, olha, fazer pesquisa não é que nem assim, lavar uma louça, que você se programa, mesmo que tenha muita louça, você fala, em 2 horas acabou. Não é. Não é na hora que a gente quer, né? Às vezes você está com a vida tranquila, para quem tem filho, a criança está dormindo, a conta está paga, está tudo tranquilo, você senta, não sai um parágrafo. Às vezes a vida tem um maior agito, mas tua cabeça está pulsando, você senta meia-noite depois que você chegou da aula e aquilo flui. Né? Assim, claro que exige, né? Não dá para ficar esperando só inspiração, exige transpiração, mas não é na hora que a gente quer. Né? Às vezes você está num texto, você não sai do primeiro parágrafo. Às vezes, né? Então, e isso causa muita angústia na gente. Né? A gente não tem um certo controle do tempo, porque você programa fazer uma leitura em tantos dias e você não consegue fazer. Você programa escrever e a gente vai achando que é só a gente que não está conseguindo. Então, nesse sentido, a tese teve esse objetivo, né? De contar essas experiências dos bastidores que a gente não fala e que a gente não registra. E acho que a última categoria, né? Eu trabalhei com análise de narrativa, é isso, como é que a gente se transforma, né? Quem é esse outro que a gente já não é mais aquele? Por isso que, né, a gente não entra aqui, põe numa linha de produção e sai um pesquisador, mas a gente sai profundamente transformado, né? Pelas histórias que a gente ouve, pelas leituras que a gente tem acesso, né? Por provocar a gente, enfim, para um olhar para o mundo diferente. Isso exige da gente uma posição também, cobra da gente, chama a gente para a responsabilidade. E aí foi esse caos, né? Então, me encerrei e aí depois vim para cá, para o projeto da Josi, de cidades sustentáveis, né? Inteligentes e sustentáveis, que também é uma outra perspectiva. Então, ainda não consegui seguir esse caminho, né? De achar, de dar sequência e ir aprofundando. Mas acho que também são experiências, né? Então, essa pesquisa, ainda que não esteja diretamente relacionado, né? Por exemplo, ao DTEX ou as pesquisas da Josi, elas estão falando da gente também. Elas também estão ajudando a valorizar a pesquisa, a ciência e a pós-graduação. O que eu acho curioso é que assim, a pesquisa está sempre além do Lattes, né? Ela sempre vem, é uma curiosidade do pesquisador, e aí tem muitos lugares de incômodo. E eu acho que a gente propor essa conversa sobre pesquisas coloca a gente em outros lugares, porque os pesquisadores, eles são envolvidos emocionalmente com as suas pesquisas também. Então, assim, mesmo que você seguiu uma linha e foi da graduação, do mestrado, mas porque aquilo te incomodava.
E é assim, tem as oportunidades também do que a gente consegue seguir. Eu também não segui direto, eu fiz minha graduação. E agora que eu comecei o mestrado, trabalhei em outras áreas antes de chegar aqui, de me entender enquanto pesquisadora para além da pesquisa de uma reportagem, né? Eu acho que a gente tem esse envolvimento, a gente tem esse lugar que incomoda e que afeta, e parece que o que tem em comum na pesquisa é porque a gente se incomoda. É porque a gente quer sair daquele lugar e a gente quer outras perspectivas. E aí, nesse incômodo, a gente vai se descobrindo e descobrindo leituras novas, indo a campo. Então, assim, você trouxe que mudou o projeto diversas vezes. E todos os novos projetos tinham uma conexão com você. Porque não dá para fazer se não gostar também. Acho que a gente tem que entender esse lugar, né? De como que funciona e o que a gente gosta e o que dá para fazer, o que dá para fazer dentro dos espaços, né? A gente está falando de instituições. E acho que a pesquisa, ela tem esse lugar, né? O que você tem a dizer para a gente desse lugar? Agora que você falou da questão do incômodo, né? Acho que isso é uma das coisas que a gente, quando entra na pós-graduação, a gente desconhece. A gente só pesquisa aquilo que não se sabe no mundo, assim, né? Porque se aquilo já é sabido do mundo, não é preciso fazer pesquisa. E eu acho que uma das formas da gente descobrir o que é esse ineditismo, que não é nenhuma tese do Einstein, né? Porque a gente fala conhecimento novo, parece que a gente tem que criar um negócio inédito, assim, né? Mas ele vai partir muito dos nossos incômodos, né? Porque se aquilo já está... se é uma mera aplicação, né? Acho que há uma confusão do que é consultoria, do que é extensão, que tem seus papéis, mas não é pesquisa. Então, ela vai partir de uma dúvida, de um incômodo mesmo que a gente tem. E a gente também tentar, muitas vezes, a gente conseguir colocar isso no período que a gente tem, né? Porque, na verdade, a Silvia Nunes, foi professora do programa, né? Uma pessoa maravilhosa, ela falava assim, olha, pesquisa, a gente não termina, a gente desiste. Porque, né, a gente vai lendo e mais uma coisa, e você precisa pôr um ponto final. Porque talvez o que venha, a sua pesquisa, talvez venha depois da dissertação ou depois da tese. Quando você vai relaxar, né, você vai criar um certo distanciamento até emocional mesmo daquilo e fazer aquilo com prazos menos apertados do que a gente tem, principalmente no mestrado, né? Mas eu acho que este incômodo, talvez nem todo mundo consiga, né? Às vezes faz pesquisa do que é possível, não é, né, aquilo que foi colocado, porque tem todos esses alinhamentos que tem que fazer, o programa, o orientador, a linha, né, às vezes o financiamento que está envolvido. Mas esse incômodo dá para a gente tentar alinhar aquilo que está envolvido em tudo isso com os nossos próprios incômodos para que a gente não perca o sentido nessa trajetória. Acho que isso. Você falou dos incômodos, eu achei que queria completar sobre isso. Sim. Érica, você quer? Sim. Mas, além disso, a questão do incômodo gera também um conflito com a própria pesquisa, porque a gente não pode desconstruir ao ponto de sair de uma pesquisa acadêmica. Então, nem sempre a gente consegue expor isso de uma maneira cientificamente falando. Então, a gente precisa ser imparcial, e aí é onde, nos bastidores, surge a necessidade de ter um espaço como este, de você abrir a experiência não só profissional, como também uma experiência de vida, que às vezes nem faz parte da tese, né, da dissertação, mas que precisa ser dito, que precisa ser compartilhado. Independentemente né, de todas esses incômodos e essas experiências, acho que uma das coisas que, aí particularmente falando, que mais me motivava é enxergar um propósito naquilo que você está falando, de você se identificar com o contexto. É claro que, ao longo do percurso da pós-graduação, nem sempre você vai esbarrar com disciplinas que vão te agradar ou com leituras que serão compreendidas. Mas você acreditar naquele percurso e você respeitar esse processo de que vai agregar, de que o conhecimento é importante e da maneira como aquilo te tira, te incomoda e te faz ser uma pessoa transformada amanhã, acho que é isso que dá essa vontade de continuar e até mesmo essa vontade de encarar e seguir em frente. É um longo percurso, mas se você se identifica com esse percurso, talvez ele fique um pouquinho mais fácil. Obrigada, vou fazer o esforço da identificação, da paz no coração. Eu acho que lidar com prazos é muita coisa, né? Para mim tem sido uma experiência muito
muito diferente, num lugar de responsabilidade muito diferente, né? É claro que o jornalismo tem a sua responsabilidade, a construção, né, das reportagens, mas no jornalismo eu consigo, não sei se é porque é o meu lugar de conforto, né, de onde vem a minha graduação, e aí, cientificamente falando, é sempre muito delicado e a gente está num programa interdisciplinar. Eu queria, inclusive, que vocês pudessem comentar um pouquinho, né, sobre como que vocês veem essa possibilidade de abordar de maneira mais complexa os problemas. Então, eu acho que é um lugar que você precisa se manter no seu lugar de conforto, entender aquilo que você realmente tem propriedade e condições de tratar, e abraçando pessoas e outras ideias e outros textos e trazendo isso junto para uma construção que, né, você fala, o trabalho é solitário, você vai ter que ler sozinho, você vai ter que escrever sozinho, mas eu acho que às vezes um café, um bate-papo no corredor da universidade resolve assim em 5 segundos aquilo que você discutiu sozinho em casa, né? E eu acho que é um processo muito coletivo, de escuta também. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse processo, como chegar nesse interdisciplinar, né? Porque a Samantha passou por aqui, a Érica teve uma formação, mas eu acredito que, assim, pela maneira como você apresentou a sua pesquisa, você já, a gente pode falar, bebe de outras águas, está em outras, né? Expandindo essas fronteiras disciplinares mesmo. Nesse sentido... de pesquisa, sim, né? Principalmente por conta dos incômodos pessoais, de acreditar em algumas causas, e de tentar também defender e passar isso para os meus próprios alunos. Mas de experiência na interdisciplinaridade enquanto programa, é a primeira vez. Então, é algo que eu estou aqui também para compartilhar com vocês e para aprender, de entender toda essa dinâmica de envolver a sociedade, de envolver as tecnologias, de promover o desenvolvimento, mas com responsabilidade. Então, a ideia também, né, do projeto do qual nós estamos vinculados é entender essa inteligência que acontece nas cidades, que tem acontecido nas cidades, e como que a gente alia todos esses atores sem criar mais ainda segregação, né, e sem criar dinâmicas que, ao invés de trazer uma facilidade, elas complicam a vida das pessoas. Então, hoje, a interdisciplinaridade que a gente está trabalhando, ela vai nesse sentido. Ai, Marina, essa não é uma pergunta fácil, né? Porque a gente está falando da interdisciplinaridade e a interdisciplinaridade dentro deste programa, né? Então, é um programa de desenvolvimento que tem um debate específico sobre desenvolvimento, né? Sobre tecnologias, ou seja, é uma visão crítica sobre as tecnologias, né? E sobre a sociedade, sempre tensionando isso. Então, né, não é fácil, vocês sabem, mas eu acho que é fundamental que a gente faça, porque a disciplina tem sua importância, mas ela não tem dado conta mais de responder, né, às demandas da sociedade, às exigências que a gente tem, né, aos processos complexos que a gente está vivendo, desigualdade, né, relações de poder. Então, talvez isso seja muito confuso para quem entra no DTEX especificamente, porque talvez quase tudo que a gente leu na graduação não nos ajude muita coisa, assim, né? Inclusive, também não ajuda em termos metodológicos, porque o DTEX não é uma técnica, é um campo de pensamento diferente. Então, você construir o seu pensamento de outra forma, isso é sofrido, né? Isso é muito sofrido. Eu queria, só para não esquecer, que você falou uma coisa, né? Eu acho que estou falando para vocês, mas também para os alunos aí, né, do DTEX e para os outros que estão na pós-graduação. Eu não queria esquecer, eu volto no interdisciplinar. A gente vive uma sociedade muito finalista. A gente pensa sempre na questão final, no produto, e a gente esquece de pensar no processo e nas pequenas conquistas que a gente vai tendo, né? Então, acaba que a pós-graduação, o mestrado especificamente pelo tempo muito curto, a gente esquece de ter prazer naquilo, né? Naquelas pequenas vitórias que a gente vai tendo. Então, eu tenho certeza que, se vocês pegarem um texto que vocês leram lá para trás, né? Lá um ano atrás mais,
que a gente não entendia nada, e vocês lerem agora, você fala, nossa, olha como é que eu entendo esse texto diferente, né? E a gente, a princípio, não tem uma palavra que a gente lê ali e falei, não sei o que é, e as palavras não são também as palavras no sentido do senso comum, né? Cada termo que você usa, ele é um termo complexo, né? Teórico, aprofundado, Enfim, eu acho que a gente precisa passar a reconhecer essas pequenas vitórias, porque senão a gente vai passar 2 anos muito frustrado, porque só encerra a dissertação quando termina. Mas a gente vai amadurecendo muito e a gente tem muitas conquistas, né? Muitos aprendizados, muitos erros, né? E parece que a gente não pode errar, a gente só vai aprender errando. Então, acho que isso é uma coisa, né, que você falou e que eu acho que, de alguma forma, também, né, se a gente for pensar que o interdisciplinar é essa forma diferente de pensar. E por isso que acaba sendo difícil, né, tirar a gente do lugar, porque a gente sai das nossas formações disciplinares, que é muito mais confortável, e aí você tem que colocar um monte de coisa, né, porque não está num programa de jornalismo, não está num programa de administração, nem de administração pública, não está num programa de biologia, não está num programa de engenharia, mas tudo isso pode ser dialogado, né? Tudo isso, não precisa abandonar, mas você tem que dialogar dentro da proposta, falando do DTEX, do programa. Né? Não é qualquer desenvolvimento, não é qualquer tecnologia, não é qualquer sociedade, mas tudo isso pode ser dialogado. Enfim, é essa confusão aí. E aí, pensando nessa confusão, nesse tanto de vivência, né, de pós-graduação, vivências muito diversas, e é o que a gente quer poder sempre trazer aqui, né? Que as pessoas contem as suas vivências, que a gente encontre uma que é parecida com a nossa, que a gente peça um socorro, que a gente se acolha, que a gente não se sinta sozinho, né? Porque tem os desafios, mas tem as dificuldades, mas assim, eu vejo muito mais as conquistas. Eu acho que assim, eu tô aqui, eu abri mão de outros compromissos para fazer minhas leituras, para escrever o meu material, mas eu me sinto tão bem de conseguir realmente me dedicar. Eu acho que entender também que a gente, né, ter a oportunidade, ter tempo, ter condições de fazer uma pós-graduação num país como o nosso, estando aqui falando de desenvolvimento, tecnologias e sociedade, de acesso à água, né, das limitações de pandemia e tudo que a gente viveu, assim, é um privilégio estar nesse lugar, e eu acho que abraçar isso eu vejo como muito positivo, assim, poder repensar a rota, replanejar minha carreira, pensar meu futuro e pensar esse lugar da pós-graduação, assim, me dá um quentinho realmente no coração, assim, quero que outras pessoas tenham a oportunidade, a possibilidade, as condições adequadas para fazer uma pesquisa com calma, com tempo, né? Eu acho que demanda muito, isso é trabalho, a gente precisa deixar sempre muito claro, né, que a gente está aqui batendo um papo, mas esse é o nosso trabalho, isso é coisa séria, ciência é coisa séria, eu acho que isso é uma coisa que eu queria reforçar sempre que possível. E aí, pensando em tudo isso, eu queria convidar vocês para pensar assim, se pudesse selecionar uma coisa só, muito positiva, muito legal de ter feito uma pós-graduação, sabe? O que só cabe um item nessa lista. Porque parece que a gente consegue listar muitas dificuldades. E aí, de repente, assim, pra gente finalizar com uma coisa muito legal. Uma palavra? Não, uma conquista, uma alegria, assim, né? Ter vivido essa experiência. Bom, o que eu penso é o processo de amadurecimento da Érica, que com 2 malas, né, foi para Lavras em 2010, com a cara e com a coragem, literalmente falando, no popular. Filha única, que deixou os pais e foi viver uma aventura sem ter casa em Lavras, sem ter onde se instalar. E ali tudo se construiu, tudo foi se ajeitando um pouco também, até eu me emociono, né, de pensar, de voltar isso para trás, de como que foi esse processo de você realizar um sonho, porque é um sonho quando você passa, né, na faculdade e há toda uma alegria depositada e uma responsabilidade depositada na gente ainda muito novo, né, com 19 anos, e ver que esses 10 anos, eles foram sofridos, mas foram de conquistas e foram de aconchego e foram de muito conhecimento e de muito aprendizado. Então, esse processo de amadurecimento
Acho que, né, independentemente do que a gente produziu e de que títulos, né, nós conquistamos ao longo dessa caminhada, mas o processo de amadurecimento é o que mais me acolhe, assim, de verdade. Eu acho que eu vou na mesma linha que a Érica, que é no sentido de que como que, aí eu vou falar especificamente do DTEX, porque foi ele que me tirou do lugar, e aí lá na UFLA, né, pelo debate, né, o campo teórico que a Flávia trabalha também, mas é isso, assim, né? De repente eu estava lendo aquilo e falei, gente, como é que alguém escreveu isso e como é que eu nunca tinha pensado nisso? Aquilo me chamou para a responsabilidade que eu nunca mais consegui estar no mundo de outra forma. Né? Assim, claro que traz um peso, traz uma responsabilidade maior, mas eu também me sinto menos manipulável, menos alienada, sabe? Assim, eu me sinto mais conduzindo do que indo com, sabe? Indo assim no fluxo. Então, acho que isso foi algo que, né, me tirou do lugar e por isso que eu falo, né, não fui mais a mesma, não consigo mais estar no mundo da forma como era antes. E aí, junto a isso, as pessoas, assim, né? Porque eu fiz, tanto no DTEX quanto lá na UFLA, amigos que são amigos para a vida inteira. As pessoas que hoje fazem parte da minha vida, depois da minha família, as mais próximas, hoje, inclusive, as mais próximas são elas, né? Porque minha família está em Pouso Alegre. E agora com vocês também, né? A Érica, que a gente está lá todo dia, vocês. Mas elas estão nesse espaço, né? Aqui no DTEX eu não vou nem falar que são muitos, porque se eu esquecer alguém vai né? Mas são as pessoas que fazem parte da minha vida. Lá na UFLA, muita gente, mas eu tive uma relação mais distante, né? Eu não era bolsista, mas Kennedy, Elisa, Rafa e Ju, né? Era assim, a gente deitado na grama no intervalo das aulas, né? Para dar uma relaxada e pensando no mundo, o momento não estava muito fácil, e a gente ali... Porque é muito isso, assim, quando a gente está no mestrado e no doutorado, a vida da gente é muito sobre aquilo. E quem está meio fora... não entende muito bem, a gente só quer falar sobre aquilo, e aí as pessoas, né? Então, são essas pessoas que acabam fazendo parte da nossa vida num momento muito intenso. Então, eu acho que é isso, é essa transformação, né? Eu já não consegui mais andar nesse mundo da mesma forma, mas junto com as pessoas também, que hoje eu carrego para a minha vida mesmo, assim, né? É amigo, eu sou madrinha de casamento de faz parte da minha vida, com quem eu desabafo, é com quem eu divido as alegrias, é com quem eu divido as dificuldades. Eu acho que é isso. Você pediu uma, eu falei duas. Porque é difícil. É difícil, Se eu tivesse pedido duas, ia ter mais. Mas eu acho que é isso. Queria agradecer muito vocês duas por empurrarem a gente, jogarem a gente para cima, para frente, para pensar esse projeto, para falar sobre as nossas experiências, falar sobre a pós-graduação, conhecer algumas camadas desse universo. Eu acho que não acaba nunca, né? Porque aí chega uma turma nova e aí a gente assume vários outros lugares do pensamento mesmo. Eu acho que isso é sempre engrandecedor. Então, queria muito agradecer vocês por segurarem a nossa mão, colocarem a gente aqui, né, para fazer isso acontecer. Essa é uma equipe de muitas mulheres, né? Tem uma que está escondida ali com todos os equipamentos, que é a Jaqueline, que também faz parte do programa e uma grande pesquisadora e incentivadora desse projeto também, as nossas coordenadoras, né, professora Josiane, professora Jennifer, que acreditaram nessa ideia junto com a gente. Esse é um primeiro episódio, eu espero que a gente possa continuar e ter muitos outros e poder falar sobre tudo isso. Queria convidar também quem assistiu, se quiser mandar mensagem, se quiser comentar o que quer saber da pós-graduação, o que quer conhecer, né? E conversem com a gente. Isso não é solitário, isso é realmente coletivo, de todas as maneiras que a gente puder fazer com que essa construção seja coletiva, a gente vai fazer. E eu agradeço muito vocês. Obrigada a você, Marina. Obrigada, Jaqueline.